Meu amado irmão, sem conhecimento, né? Eu creio que nesse dia 19 de abril de 2023, Deus controla todas as coisas. Por quê? Ele é o nosso provedor. Ele veio, né, em espírito e verdade, ensinar a igreja hoje como ela deve se comportar diante, né, desse mundo que ela está. Um mundo perverso, um mundo mau, onde você foi separado, você foi por Deus, né, trazido essa terra, passar um tempo aqui. E você é um eleito de Deus, você é um mais que vencedor, você é propriedade exclusiva de Deus. Você nasceu de novo da água do Espírito para entender que o mistério que o Torre estava oculto foi revelado, já está no teu coração. A Bíblia toda já se cumpriu. Você é rico, você é próspero, você precisa de entendimento, abrir a mente para entender que você deve discernir a palavra de Deus em espírito e verdade, para conhecer onde é que estão os bons e os ruins, né? Um dia eu fui ruim, infelizmente a verdade é essa, né? Eu fui um ímpio, hoje eu sou um escolhido de Deus. Por quê? Eu fui transformado pela mente de Cristo, me dando a mente dele para mim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Então, eu tenho a mente de Cristo, eu começo a discernir a palavra em espírito de verdade e separar a lei da graça, para que eu venha entender e não misturar tudo e fazer uma salada e aproveitar, né, que você está dentro da congregação e ali manipular, ali fazer você receber uma mentira, aquilo que não é verdade. O que é verdade, nós lemos o Evangelho, né? 1,17 de João, a lei veio por meio de Moisés, mas como a lei não ficou na cruz, não veio para cá, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, ele trouxe a verdade, o amor e o perdão, que está gravado hoje em cada coração. Receba no teu coração que Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem vida porque ele mora em você. Graças a Deus. Então, nesse dia, né, de quarta-feira, Jesus, a fonte da água viva. Ele é uma fonte de água viva a jorrar. Quando você lê a palavra, você abriu o cadeado e entrou pela porta e sentou, ele fala com você. A mulher samaritana foi naquele poço de Jacó, João capítulo 4, versículo 10, e ele falou, mulher, a água que eu lhe der, fluirá dentro de você rio de água viva, mas a água de Jesus Cristo, o Senhor. Não é aquela água que o pastor ungiu na igreja dele e deu para você. Ali é uma falsidade, ali é uma incredulidade, ali você viu para acreditar que aquela água vai salvar você. Não, Deus já salvou você, já te fez o mais que vencedor, você é a propriedade exclusiva dele. Então, a água da vida é ele. Nós temos essa fonte, comendo cada palavrinha aqui, porque ele está sendo formado em nós, pela palavra da justiça. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, Romanos 5. Então, a justiça foi feita para conosco. Os judeus passou pelo juízo, justificou aqueles que lá estavam na ressurreição e na vida, 11:25 de João, e trouxe vida para nós aqui. E aqui, com a mente de Cristo, 1 Coríntios 16, começamos a entender esse mistério, que está aqui, ó, João capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, 2 pontos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu estou bebendo aqui, comendo cada palavra, palavra da vida espiritual, porque eu sou um espírito aqui, eu tenho que beber da fonte, eu não sou carne. Para ir numa igreja, ali o pastor tirar de mim um encosto. Não, eu não tenho encosto. Eu tenho comigo o meu Pai, aquele que fez uma casa aqui dentro e desceu do céu e mora aqui dentro. Como ele falou, eu vou morar dentro de vós. Mulher, não me busque aqui nem lá, que eu vou morar dentro de vocês. Eu não vou morar em templo feito por mãos humanas. Como diz Atos 7,48, ele veio morar em nós para fazer de nós a igreja dele. Então a gente bebe toda hora, todo dia, todo instante. A gente dorme com ele e amanhece com ele. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. A Escritura se cumpriu, né? Lucas 24:44. Vou ler daqui a pouco para que você entenda. Do seu interior fluirão rios de água viva. Para a Escritura se cumprir, ele trouxe o Evangelho. Evangelho de poder e moderação que deu para o apóstolo Paulo, né? Temos uma referência, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber.
os que nele crescem. Então havia de receber. Aquele jovem rico, né, que está lá em 18 de Lucas, versículo 18, o Espírito Santo não tinha vindo ainda, então ele estava ali sendo manipulado, né? Jesus estava orientando ele para vender tudo, né, e dar para os pobres, não dá para o pastor, dá para os pobres. Então, Jesus ali disse para que ele vendesse e desse para os pobres, para poder seguir ao Cristo. Então, eu recebi a palavra de Cristo e sigo ele aqui, sem ter que vender nada, né? Aqui eu recebo e contribuo para com aquele que necessita, já de maneira natural. Porque senão vai entrar aqui um estelionatário da fé, que é um pastor, que é um padre, alguém que tenha a função de pastor, para ele estudar teologia para enganar o seu próximo. Aqui não, aqui é a palavra que é verdadeira, aqui não é engano. Aqui você lê, aqui eu vou expor para você a palavra, você vai entender, para que você possa entrar pela porta para aprender de Deus. Deus prega para você, e você ouvir Deus falar no teu coração, onde você é ensinada a ter esse amor e ter esse perdão. Pois o Espírito até aquele momento não foi dado. O Espírito Santo vem na ressurreição dele. Quando João 11:25, né, está escrito, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele veio da vida para a igreja, somos nós. Como ele mostra a mão para Tomé, marcada com cravo. Ele falou, você só viu porque você creu, mas ele ali ressurgiu dos mortos para a vida que nós temos hoje aqui. Você vai ler Hebreus 9, 26, 27, 28, lá a segunda vinda dele aconteceu lá, na ressurreição dele, para com aqueles que lá estavam. Aqui nós recebemos aqui de graça. A graça é de graça, não se cobra nada. Se você quiser ajudar, você ajuda porque você ama a palavra e você quer ajudar a congregação. Mas depois que, se alguém for impor você a dar o dízimo ou dar alguma coisa, você não dê. Por quê? Você tem que dar de coração para com Deus. Até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois que ele ressuscita, ele é glorificado. Então aqui Lucas 24, 44, Jesus explica a Escritura. 44. Assim Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei. Ele já falou lá no primeiro século, tá? Ele continua explicando aqui, mas só que aqui essas palavras não são para nós. Nós passamos pelo fio do apóstolo Paulo para entender esse mistério, que outrora estava oculto, mas hoje está no nosso coração. Você sente que você hoje é a igreja, perfeita, sem defeito. Então aqui ele está explicando, estando ainda convosco, ele estava com ele lá, aqui antes da cruz. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então, tudo que está escrito de Moisés, na lei de Moisés, se cumpriu na cruz, para que a graça viesse e Paulo pregasse o evangelho da justiça, do amor e do perdão. Quando ele fala em 2 Coríntios 12, 9, Paulo falando, né? Deus falando para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo escreveu, e está lá escrito, se a graça basta, não posso pegar uma água após a oração, que eu tenho já dentro de mim, a água da vida, aquele mesmo, que é o próprio Deus. Nos profetas e nos salmos, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, lá em Lucas 13, 31, 32, o que aconteceu? Hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, e no terceiro dia eu termino. Ele foi à cruz, no terceiro ressuscitou e trouxe vida para você e para mim. Então, tudo aconteceu no primeiro século, a primeira era de Cristo, né? De 1 a 100, primeiro século. Depois o século veio seguindo e o povo sendo enganado. Só que agora ele revelou aqueles que crê pela graça. 21, 20 de Lucas. Quando, porém, vide Jerusalém sitiado de exército, sabia que está próximo à sua devastação. Então, Jerusalém já estava próxima a ser devastada. O templo cairia, Jesus iria para a cruz. Ele ressuscitaria para trazer vida à igreja. Lá os mortos, né, que estavam lá ressuscitaram, o juízo para o judeu, a transgressão para o judeu, como fala 1 João capítulo 4, 5, versículo 4, 5 e 6, ali surgiu o Filho do Homem, 1 João 3, 8, para tirar o quê? Para destruir as almas do diabo. E destruiu. 11. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. 22. Por quê? Estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, o dia que lá eles passaram lá de tribulação, era de vingança. Malaquias capítulo 1, versículo 1.
a vingança foi para os judeus, não é para o gentio. Aqui nós estamos reinando em vida, em perfeita vitória, como fala Romanos 5,17. Se você não tiver em graça, você vai passar por tribulação e não vai conhecer esse amor de Cristo e esse perdão. 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Eu li com você, 24:44 de Lucas, que se cumpriu os tempos. 23. Aí das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, lá atrás, antes da cruz. Por quê? Haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo de Israel, o povo judeu. Não contra o gentio. O gentio não tinha acesso a Deus antes da cruz, abençoado. Depois da cruz, ele manda o apóstolo Paulo para os gentios. Você vai ler isso em Gálatas 2, 5 ou 8. Ele coloca Pedro, Tiago e João para o judeu e Paulo para o gentio, para que tivéssemos a entender esse mistério que estava oculto e hoje está revelado no nosso coração. 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações de Israel, lá na Judéia, e até que os tempos do gentio se completem. Já completou o tempo do gentio. Na cruz se completou, a graça veio para nós, onde aqui Paulo explica. Daqui a pouco eu vou ler Colossenses, ele vai explicar, e você vai entender. Jerusalém será pisada por eles. E Jerusalém foi pisada, foi sitiada, e aí Jesus vem na ressurreição e na vida e explica ao apóstolo Paulo, e ele escreveu 14 cartas. Por isso que você vai ler Romanos 2,16, no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, em Cristo Jesus, em conformidade com o meu evangelho. Então Paulo tinha um evangelho. Então Deus teve que tirar a lei e trazer a graça, como está escrito em Hebreus 10:9. É o primeiro para estabelecer o segundo na nossa vida, que é a graça onde você tem liberdade em Cristo. 2 Coríntios 3,17. Se você está debaixo da lei de Moisés, numa igreja que tem mandamento de homens, você fica preso a um pastor, de verdade. Enquanto que em graça você é livre, com esse conhecimento aqui. Colossenses capítulo 1, 24 em diante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, na carne de Paulo, que ele está explicando lá, a favor do seu corpo, que é a igreja. O nosso corpo hoje é a igreja. Ele é o Espírito Santo dentro de nós, que veio e nos ensina essa palavra aqui, como fala Hebreus, capítulo 8, do 11 ao 17. Fez de nós a igreja dele hoje, formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito, mas uma igreja espiritual, onde você não pode receber condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação para você, porque você já está em Cristo Jesus. Você não está em Jesus de Nazaré. Quando você fala Jesus de Nazaré, alguma coisa da igreja que ele vai fazer, aí você está sendo enganado, porque ele já fez por você, pelo judeu na cruz, e trouxe graça para você e para mim, que é o amor do grande Cristo, que é Jesus. 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento, se cumpriu a palavra de Deus. Para que Paulo viesse trazer a graça, ele teve que ler, Jesus teve que ler, para que se complementasse os tempos, né? Que tudo aconteceu antes da cruz, para que depois da cruz viéssemos viver aqui livre de qualquer condenação, livre do homem maus e perverso, como está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Ali existe homem maus e perverso que não receberam a graça, e engana com o dízimo, engana com o batismo nas águas, engana com a santa ceia, engana com o lenço ungido, engana com a água após a oração, que você já tem a água da vida, que é o próprio Cristo dentro de você, e eu tenho dentro de mim. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada. Deus confiou a Paulo o ministério da graça de Deus, de vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Se cumpriu. 26. O ministério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Todos nós somos santificados por ele, com uma só oferta. Ele nos aperfeiçoou para sempre, Verdade 14. Então a consagração em nós já foi feita. Não existe culto de consagração, porque a carne não se consagra. Agora o Espírito que está dentro de você, ele está consagrado. Você vai aprendendo de Deus, dia por dia, para que saia do seu coração o ódio, o rancor, a amargura, o ciúme, a religiosidade de você, para que você seja um homem reto, que tenha uma postura, uma conduta, né?
e um proceder diferenciado dos demais. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, não é entre os judeus. O mistério está entre os gentios, que hoje nós estamos aqui entendendo essa palavra, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28. O qual nós anunciamos divertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Então, nós fomos aperfeiçoados. Gálatas 5, Efésios 5, 6 e 7, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Se você tem Romanos 8:1, nenhuma condenação para você por estar em Cristo Jesus. Já terminou a condenação, não existe isso, porque os judeus passaram pela condenação. O juízo foi para os judeus, não é para os gentios. Aqui nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Eu não creio mais em nada, só o Cristo Jesus no meu coração. Esse lindo amor, esse lindo perdão, mas que vontade de falar palavras espirituais que estão gravadas no meu coração. Eu só falo palavras doces que você pode entender. A boca fala tudo aquilo que o coração está cheio, mas é de amor por você. Mas que vontade de falar que estamos em Cristo e nós somos nova criatura, sem temor do mal, como fala Provérbios 33. Vivamos aqui felizes, contentes, sem temor do mal, onde que você reina em vida, você aqui vive feita vitória. Ninguém pode te condenar, ninguém pode colocar você em algum lugar que vá queimar, por quê? O espírito que você tem aí dentro de você é de Deus. Agora a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus que nos concedeu, né? Eclesiastes 12:7. Tudo aconteceu antes da cruz para que viéssemos a entender esse amor de Jesus. Quando Deus fala através de Nazaré, lá em Mateus capítulo 24, 35, não passará essa geração, a geração antes da cruz, sem que tudo isso aconteça. Aconteceu tudo lá para que você viesse a sorrir e entender que a tua casa está edificada na rocha, não cai, porque você entende a palavra da graça, do amor, da justiça, do perdão, gravada no teu coração. Romanos 5:1 diz que, justificado mediante a fé, você já tem paz para com Deus. Terminou. A Bíblia toda, né? Ela foi escrita para os judeus. Hoje é um livro histórico, onde você entendeu que tudo já aconteceu e o amor de Deus está dentro de você, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus.